Como havíamos falado ontem, entramos em contato com a família, mesmo diante de várias situações de imprevistos, a família se faz presente aqui aos estúdios da MDTV. Só vamos deixar bem claro a todos vocês: as imagens dos pais serão preservadas, vocês não terão acesso às imagens dos pais e as vozes dos pais estão alteradas por motivo de privacidade da família. Para tanto, solicitamos a vocês que respeitem essa decisão da família de que suas imagens não sejam reportadas, uma vez que já teve órgãos de imprensa da cidade que noticiaram. Nós tomamos por bem respeitar a imagem da família, a imagem da criança e suas vozes. Mas, para tanto, temos a total credibilidade de quem está aqui na MDTV, nos estúdios da MDTV, o pai e a mãe da criança de 7 anos que teve o fato acontecido, ou, por enquanto, está em apuração do fato acontecido dentro da FEG de Mogi Guaçu. Mais uma vez repisando, imagem e sons serão alteradas em razão de privacidade da família. Gostaríamos de, primeiramente, agradecê-los por estar aqui, se fazerem presentes, que nós perguntaríamos primeiro: como que vocês tiveram o primeiro contato com essa situação do que aconteceu? Quer falar? Pode falar, você. Nós pegamos o nosso filho, né, na escola, e ele é uma criança muito animada, muito contente, muito feliz, ele está bem com todo mundo ali. E a hora que ele saiu, meu esposo que foi buscar ele veio correndo, mas de uma maneira diferente. Uma maneira assim, que a criança corre totalmente diferente, né? Quase desgovernado. Isso. Meio que incomodado com alguma coisa. E aí nós fomos pra casa, trocamos, fomos pra igreja, e aí no carro eu percebi que ele tava com dificuldade para sentar. Mas eu achei, aí perguntei pra ele, né? Ele falou, foi um amiguinho que tinha chutado. Eu falei, então tá bom, eu fiquei tranquila, né? E chegamos lá na igreja. Isso que eu falo sobre parte. Aí na igreja, como tava comunhão, né? Uma confraternização, ele, como sempre, criança brinca, né? Corre pra lá e pra cá, e ele, no momento, pegou e falou, papai, eu quero ir no banheiro, né? Aí eu falei assim, tá bom, filho, vamos lá. Aí eu peguei, levei ele, porque em momento algum a gente deixa o filho da gente sozinho, principalmente em banheiro, seja lá onde for. E aí ele fez, né, a necessidade dele. Aí a hora que eu fui pra limpar ele já relatou, falei assim, limpa devagar, papai, que tá doendo. Aí eu, como pai, né, como homem, já achei estranho. Aí eu peguei o papel, né, até molhei. Aí a hora que eu fui limpar, ele gritou de dor, né. Aí eu achei estranho, aí eu peguei, terminei de limpar com cuidado e com a porta fechada do banheiro, pedi pra ver, né? Aí ele pegou, virou, né, a nádegas, né? Aí foi onde eu vi o hematoma com formato circular no ânus dele. E aí eu fiquei em choque, né, como pai, né? Na hora eu já queria ir embora pra casa e nem decidi comentar com a minha esposa. Porque ia acabar a festa ali agora, na hora, né? Aí eu falei assim, tá tudo bem, filho? Dá pra você brincar? Aí ele falou, não, tá bom, pai, depois eu converso com você. Aí a gente pegou e foi embora. Depois, umas 8 horas, 9 horas da noite no máximo. Aí eu comentei com a minha esposa. Dentro do carro ainda. Dentro do carro ainda. Aí ela já ficou em choque, né? Pelo acontecido. Chegamos em casa, a gente tirou a roupinha dele, ela pegou, bateu a foto, né? Do bumbum dele. E imediatamente ela foi para o Hospital São Francisco. Fazendo agora um parênteses. Vocês foram no Hospital São Francisco. No Hospital São Francisco, o médico fez o exame do seu filho. Sim. E fez um relatório. Sim, ele fez um relatório.
Este relatório vocês vão estar vendo aqui do lado, que nós já mostramos na reportagem de ontem. Com base neste relatório que você está vendo aqui, que vocês sabem que foi o primeiro contato oficial que a família teve com o fato que aconteceu. Só vamos fazer um relato. Neste relatório consta logo no final que a criança estava com hiperamia. O que é uma hiperamia? É uma congestão sanguínea em qualquer órgão ou parte do corpo. Só lembrando que o próprio relatório do médico menciona que é na região anal da criança. Mais uma vez vamos reportar a vocês. Uma criança de 7 anos. Por que nós estamos frisando a idade? Porque estão querendo exigir que essa criança tenha um discernimento para descrever o fato em detalhes, coisa que nós vamos acompanhando para e passo junto com a família do que está acontecendo. E o médico relata que, além da hiperamia, lesões na região. O médico descreveu para vocês o que haveria ser a possibilidade de ter causado essa lesão? Não, ele apenas disse que era pra gente ele orienta a mãe a investigar a causa, né, dessa hiperemia. E assim, Ele não era uma chegou a ação... mencionar que alguma coisa, objeto, alguma coisa teria penetrado a criança? Não, a princípio, quando a gente estava lá, meu filho falou que era os amiguinhos da sala dele que tinha feito com a mãozinha, né? E aí o médico olhou pra mim e falou assim: mãe, isso daqui não é mão, me desculpa, isso daqui não é mão, não é por cima da roupa. E nenhum órgão de criança da idade dele teria feito aquilo. Isso. A primeira sensação que vocês tiveram, sei que é de repulsa, mas chegou algum momento a pensar em que alguém teria abusado da criança e teria falado coisas para que ele mudasse o seu depoimento? No momento, naquela hora, não. Eu só pensei em dar conforto pra ele, porque ele é uma criança, assim, muito emotiva, ele é muito sensitiva, ele é uma criança de detalhes. Ele tem uma memória, assim, muito boa, muito boa. E quando você comentava com ele, ele travava e começava a chorar. Em razão disso, vocês foram à delegacia e registraram No dia uma ocorrência. seguinte. No dia Isso, seguinte no dia registraram uma ocorrência. Esta ocorrência, nós vamos alterar os dados da família e do nome da criança, onde está mencionando. Mas o boletim de ocorrência também está aqui, para vocês verificarem, inclusive, a data em que foi feito, registrado a ocorrência na delegacia de polícia. Então, aqui vocês já estão vendo. Depois dessa situação, vocês procuraram quem após o registro da ocorrência? Após o registro, eles encaminharam a gente para fazer o IML no corpo de delito, né? Nós fomos para Santa Casa esperar o médico. E aí meu esposo não pôde me acompanhar, só eu, sua mãe. E aí ele viu, analisou o meu filho. Ele falou: olha, mãe, aqui no seu filho eu não sei o que foi colocado. Se foi colocado uma espécie de pau, algum objeto, não sei. Não tem como eu te falar isso, mas tá machucado, tá lesionado. Ele viu, alguma coisa foi colocada ali. Aí ele virou o Murilo pra cima, ele viu que as partes, né, íntimas da frente estava ali, roxinha também. Então eu falei, ele vai colocar isso no laudo. Ele chegou a tirar foto dessa criança? Não, No dia? ele não tirou nem foto, não coletou nada lá. Nem coletou uma... Nada. Ele até chegou com o vidrinho, mas ele falou: ai, não vai ser preciso coletar nada, não. Tá. Deste laudo, dessa situação, você como mãe ou vocês como pais chegaram a procurar alguma autoridade na cidade? Sim, tanto a gente como a minha mãe também, nós procuramos a Secretaria da Educação, a Delegacia de Ensino de Mojimirim, nós fomos no Ministério Público, nós fomos no Conselho Tutelar. Toda essa semana foi assim, uma correria, foi assim, a pior semana da minha vida, desde o dia 6 de setembro pra cá, porque a gente não tinha um minuto de paz, né, na nossa mente, porque não é uma coisa assim, fácil de lidar,
É porque você tá olhando pra Que criança. Vocês estavam pedindo socorro e ajuda. Socorro. E aí eu sentia, a gente tá sendo assim, humilhada, esquecida, né? Porque ninguém tá dando bola pra gente, porque a gente vê tanto casos em jornal de crianças que aconteceram isso e é rapidamente tomada alguma providência. E a gente foi passando dias assim, aquele silêncio. Eu ligava no ML e eles falaram que o laudo não estava pronto. O meu marido foi, não estava pronto. Contratei um advogado, ele foi no dia 2 de outubro, não estava pronto. E aí eu tava assim, o silêncio estava me sufocando. E aí foi onde Você procurou quais autoridades? fui na prefeitura também, liguei pro prefeito também. Primeiro mandei mensagem para ele. Você mandou mensagem para ele, segundo nós verificamos com vocês, no dia 13 de setembro, ao 12h27. Isso, E ele te respondeu no mesmo dia, às 20h47, isso. 57, quase 9 horas. quase 9 horas. Talvez Quase 9 horas da noite. pela demanda também, eu não sei. Nesse mas áudio, demorou. Ele fala que ele apagou uma imagem. Sim. Que imagem que ele apagou? A imagem que mostrava o hematoma do meu filho. Fica a pergunta, uma autoridade que deveria apurar, pega uma foto que deveria ser motivo de apuração e apaga. Ele mandou isso para vocês por escrito ou por áudio? Por áudio. Além dele, vocês procuraram mais alguém? Nós, assim, depois que eu fiz a live, né? Muitas pessoas vieram me procurar, muitas pessoas vieram perguntar pra mim se o caso era verdade, outras vieram relatar que já tinha passado por isso lá, que é difícil, né? Outros mandando ter força. E aí, aí uma amiga minha entrou em contato com vereadores para poder ajudar, de alguma forma, quem conhece, né, as pessoas que têm autoridade na cidade, né, que poderia nos ajudar. Aí eu fui até essa reunião, eu contei toda a história reunião novamente. onde? No Paço Municipal. Com quem? Pode falar. Foi com a... com Essa reunião foi na prefeitura ou na Câmara? na Câmara. Na realidade, a reunião foi no gabinete. Eu cheguei lá com o advogado, né? Nossa. Aí no dia, infelizmente, tava tendo alguma reunião de emergência. E aí demorou um pouco para a reunião, que eu não sei o que era. E aí chegou, foi promovido a secretário de segurança da cidade. E aí a minha esposa tava ruim nesse dia, devido à reunião, acho que ela ficou ansiosa, tava no hospital. E ela tava com meu filho, aí ela chegou lá. E aí eu me retirei da sala, entendeu? Aí depois o pessoal chegou. Aí eles conversaram. Quem participou dessa reunião? Tava... acho que é o nome dele. E o meu advogado. E eu. Esse Paulinho é funcionário da Câmara? Não sei te dizer. Não sei te dizer quem é. Como é que era o fisionomia dele? Ai, ele era baixinho, gordinho, careca. Meio careca. Tá. Isso foi na semana Que passada. providências que eles falaram que iam adotar nessa reunião? Eles decidiram... no primeiro momento eles falaram que queria ir já lá na escola resolver isso, né? Mas aí falaram que não poderia, porque teria que abrir o BO. Mas já tinham sido registrado o BO nesse dia? Não, meu advogado, ele optou por abrir o mesmo BO que foi arquivado, né? Pra poder dar continuidade. É que na realidade a minha esposa, ela chegou aí no Ministério Público e o caso já tinha sido arquivado. Então a gente, por orientação do advogado, ele pediu para questão de algumas provas que veio à tona, né? Sobre a pessoa, que ele ia instaurar a reabertura novamente daquele arquivamento, entendeu? Vocês tiveram informações de que a FEG adotou alguma providência com relação aos outros professores para
mostrar esse fato ou fazer de forma diferente? Eles todos tiveram que colocar a nota de repúdio, falando que não aconteceu nada lá dentro da FEG. E essa nota de repúdio vocês vão verificar aqui do lado. Vocês podem reparar que aqui vai estar a nota de repúdio que a FEG, essa nota de repúdio, ela foi repassada para as crianças ou através de professores? De professores, foi colocado no Instagram da escola, colocado no Facebook também da escola. E aí eles pediram para que os pais também, de alunos que estivessem lá, que eles passassem para frente essa informação para dizer que não tinha sido lá que era feito o que aconteceu com meu filho. Essa matéria foi publicada num jornal da cidade. Sim, sem a Você minha foi autoridade. Procurado por esse órgão de imprensa para fazer esclarecimento? Ela foi procurada, né? Porém, devido à situação, né? Devido aos acontecimentos, ela tomou alguns remédios, né? Acalmantes, aonde ela acabou ficando sonolenta e acabou dormindo, né? No dia. Aí o jornalista, sem autorização dela nenhuma, postou o que ele achou de bem para Deveria ele postar. e ainda colocou Que eu não né? quis dar entrevista. a entrevista para ele. E nesse dia também apareceu assim, a escola já soltou que é assadora. Eu falei, apareceu o laudo. Falei, que laudo que eu não tenho esse laudo? Até hoje eu não tenho esse laudo. A matéria que saiu no jornal, estamos mostrando aqui também, para que vocês tenham conhecimento. Vamos retirar a imagem da mãe, apesar de já ter sido publicado no órgão de imprensa, como nós já falamos que nós íamos tirar completamente as imagens dos familiares, nós vamos colocar o órgão de imprensa e aonde está a foto da mãe será, vamos dizer assim, coberto com uma outra imagem. Só para falar mais alguma coisa dessa situação. Vocês estão falando que praticamente está dando ideia que o pessoal tentou amenizar o fato. Sim. Quem que falou para vocês tirarem o nome da FEG do boletim de ocorrência? Dentro da escola. Foi na reunião com o corpo ali, Docente. da escola. Eles pediram pra gente, acho que retificar o boletim, né? Pra que não viesse Pra que não expor viesse nosso expor filho. o nosso filho. Aí eu peguei e falei assim, não, meu filho já sofreu, eu já perdi um monte. Não tem mais nada que perder. Vocês tentaram conversar com o filho de vocês. Ele chegou a conversar com vocês? Sim, ele chegou a conversar, a gente deu aquele tempo, né? Ali de setembro, demos aquele tempo dele descansar, ele ficou uns dias em casa, não foi pra escola, porque eu tinha medo de mandar ele pra escola e as pessoas lá dentro, né, ficar induzindo ele, né, a falar uma outra coisa, então ele ficou em casa comigo. Ele sempre foi quero deixar bem claro que ele sempre foi uma criança muito assistida. Ele não vai em lugar nenhum sozinho, ele não fica na rua de casa pra brincar com outras crianças, porque eu não deixo, não fica na casa de tio. Ele fica exclusivamente com a minha mãe e com minha avó e comigo quando eu preciso sair, porque eu sou uma mãe exclusiva para os meus filhos. Ele chegou a escrever uma carta para vocês? Sim. Ele ia passar pelo CRES, em audiência, né? Ouvidoria. E aí a gente conversou com ele, falamos, olha, amanhã você vai passar por uma ouvidoria com uma psicóloga e amanhã é o dia de você falar a verdade. Se você não quiser falar olhando para a pessoa, nem para a mamãe, escreve uma carta. Porque lá você vai tirar o peso que está em você. Você não precisa ficar agarrado nisso. Isso não faz parte de você, eu falei para ele. Na realidade a gente explicou para ele que ele não tem culpa do que aconteceu. Porque o sentimento de uma criança nessa hora, ele se acha culpado. Então, com o maior carinho, a gente conversou e ele acabou relatando na cartinha o que aconteceu. Nós vamos mostrar para vocês agora a carta que ele escreveu para os pais. A grafia é de uma criança traumatizada de 7 anos. Para tanto, nós vamos ler essa carta para vocês com uma voz de criança. Só lembrando, a carta vai estar aqui do lado, vocês vão ouvir o áudio, porém,
os nomes de pessoas serão retirados. Ouçam o áudio. Ele falou se eu ficar quieto eu ia. Eu pedia pra parar e doía muito. Na festa junina antes das férias lá na sala de vídeo. Ele também aproveitou que as luzes estavam apagadas e me empurrou na parede na minha garganta. Em razão disso, ele descreveu algumas coisas para vocês de como aconteceu. Isso. Como que o fato aconteceu. Ele descreveu onde que aconteceu? Sim. Sim, ele descreveu. No começo da carta ele escreve: foi a pessoa, né? Essa pessoa me pegava e falava que ia me levar para a direção. Aí algumas inspetoras via que estava sendo levado pela outra pessoa e a pessoa falava que estava levando ele para a coordenação, que ele estava fazendo bagunça no pátio. E era onde ele era levado numa sala que na carta está escrito, uma sala de vídeo. Não sei que sala que é essa, você entendeu? E era onde, como na carta está escrito, né? Ele escreveu que a sala era escura e a pessoa colocava uma fita na boca dele, né? Provavelmente para ele não gritar. E pra ele parar, né? Porque doía muito. Pegava ele pro pescoço. E aí a criança, né? Meu filho falava que era pra... Né, aí ele na conversa falou assim: ah, papai, agora que eu lembro. Eu tentava falar, mas eu não falava, porque ele colocou uma fita na minha boca. E doía muito. E nessas horas que acontecia, eu lembrava somente do papai e da mamãe. Tava com medo. Que ele tava com medo. E na carta relata que não foi uma vez. Foi antes das férias, no treinamento das festas juninas. E agora, né, na última data, que foi o último, com a glória de Deus, que a gente descobriu, 6 de setembro, que a gente descobriu o caso. Ele narra um outro fato no final. O que seria? Ele fala assim: mamãe, eu senti, não sei, parece que um xixi em mim lá atrás. Falei: xixi? Aí você, como pai, nessas horas acaba quase perdendo a cabeça, né? Uma criança inocente falando que uma pessoa fez xixi. Ele é rico em detalhes. Sabe? Nas costas dele. E ninguém da cidade toma atitude nenhuma. E há quem diga que ele tá mentindo. Entende? Vocês têm conhecimento que alguém da escola tem algum grau de parentesco dentro do Instituto Médico Legal? Sim. Foi o que chegou até a gente. Que algum corpo ali dentro da escola tem um grau parentesco bem forte com algum, não sei se é diretor ou presidente do ML. Tem algum grau de parentesco entre o possível suspeito e alguém dentro do próprio fórum? Sim. Sim. Chegou relatos de pessoas confiáveis que a pessoa, né, que está abusando das crianças da FEG tem algum parentesco com alguém que trabalha dentro do fórum da cidade de Mogi Guaçu. Vou fazer uma pergunta muito pessoal. Vocês acreditam que esse descaso de não quererem apurar é em razão de serem pessoas humildes? Talvez sim. Ou talvez para que o nome da escola, o nome de pessoas de autoridade continue por cima, né? Para que nada aconteça assim com eles. Pode falar. É porque assim, a gente está indignado, independente de igual escola, de igual entidade que seja, né? Porque a gente trabalha, a gente vê todo dia, santo dia no jornal falando sobre esses casos que não vem nem ao caso de ficar demorando tanto tempo. Ah, denuncia. Ah, É rápido. é rápido. Aí quando acontece numa cidade do interior, fica essa enrolação. Ninguém toma atitude, ninguém faz nada. Nesse caso, tomaram conhecimento.
prefeito, 2 vereadores, secretário da Segurança Pública de Mogi Guaçu, diretores da FEG, Fundação Educacional Guaçuana, 9 inspetores de alunos da FEG, e não tomaram providências. E o que eu quero deixar claro é que os pais, a principal que eu quero deixar aqui, que os pais eles prestem atenção nas crianças. Não é só levar a criança para a escola e buscar a criança. Essa criança tem que ser amada, ela tem que ser ouvida. Não é com presente, você dando presente para o seu filho, que seu filho está ali próximo de você. A criança tem que confiar nos pais ou em quem cuida dela. A criança precisa ser ouvida, precisa olhar. Agora não tem um dia sequer que eu não olho todo dia os meus filhos. Eu não tenho paz mais. A minha cabeça ela ferve. É como se eu não deixasse ele respirar mais. Isso mexe com ele, isso mexe comigo, porque o cuidado redobrou, triplicou em cima dele. E ainda tem o caso da minha sogra, né? Apesar de tudo, ela tá sofrendo, né? Pelo corpo, né? Nervosismo, com um monte de coceira no corpo. E tipo assim, nunca nenhum órgão veio perguntar pra minha família, vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês precisam pagar psicólogo, psiquiatra, remédio, alguma coisa? Ninguém. As pessoas olhando torto pra mim na rua. Vocês estão tendo informações, pelo menos nós estamos tendo aqui, que não foi somente um fato ocorrido com o seu filho. Que mensagem que você daria para os outros pais dessas outras possíveis crianças que foram vítimas dentro da FEG? Primeiramente eu falo para que não se calem, não tenha medo, porque hoje, se você não descobrir, o trauma da criança lá na frente vai ser muito pior para tratar, né? Não tenha medo de perder vaga na FEG, de tirar o seu filho da escola. Tem sim que tirar o filho, proteger essa criança com o maior cuidado do mundo. Não tem como admitir uma coisa dessa. A criança não está apanhando, ela está sendo machucada, violentada. Eu peço que vocês não se calem em forma alguma. Não se calem. Você teve informações de algum relato de outras crianças que começaram na FEG e logo em seguida já sentiram repulsa da própria escola? Sim, tenho. Tenho um casal de amigos nossos que acabou tirando a criança da escola. Eles amavam a escola também, mas a criança chegou a um ponto em que ela não queria ir mais, que ela começou a odiar a escola e não tinha como. A mãe acabou mudando a criança de escola, porque a criança sem saber o que estava acontecendo, né? E aí que eles vieram saber na semana passada o que aconteceu. E aí ela falou, nossa, a gente vai ligando um caso pro outro, né? E aí pode ser que tenha uma ligação com isso também. E a criança é totalmente traumatizada, né? Um outro caso que vieram falar comigo também é que tinha uma criança da mesma idade ali do meu, não sei se estava no 2º ou no 3º ano, que a criança não queria ir para a escola porque ela estava com medo de um homem. Que homem era esse? A criança não conta, a mãe tem medo de falar e fica por isso mesmo. Acha que a criança está mentindo. Então tem que ficar atenta a isso também. Se a criança não quer entrar na sala, se a criança não quer ir para a escola, investiga porque alguma coisa tem. Ou é com professora, ou é com algum amiguinho. Eu quero deixar bem claro, ame os seus filhos, né? Eu trabalho, eu tenho 2 serviços. Não deixe o seu filho, que é o seu bem mais precioso, ficar sofrendo na mão dessas pessoas. A justiça, eu já entreguei, né? Eu entreguei para a justiça do homem e também entreguei na justiça, que é as mãos de Deus. Então eu creio que algo vai acontecer. Então, se vocês tiverem coragem, venha aqui também na MI TV e grave também seu depoimento.
porque isso não pode ficar impune nessa cidade. Queremos agradecer à família pelo seu depoimento. Só lembrando a todos, não se calem, denunciem. E agora nós vamos passar a vocês outras considerações sobre esse mesmo fato. Este é um assunto muito mais sério do que você possa imaginar. Muitos não revelam o que realmente acontece com eles. Segundo o Ministério da Saúde, o abuso sexual é o segundo tipo de violência mais característico em crianças no Brasil. Sabemos que este crime não escolhe classe social, religião ou grau parentesco. Ficar calado perante este assunto é um ato de grande covardia e falta de compaixão com o próximo. Não deixe uma vida se perder por uma decisão que pode mudar toda uma história que ela tem pela frente. Todo mundo já foi criança e sabe o quanto é importante preservar a saúde mental. Proteja e lute em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Nem todo herói usa capa. Nem todo vilão usa máscara. A maioria dos casos de abuso sexual infantil acontece dentro de casa e são cometidos por integrantes da própria família. Estima-se que 13 crianças sejam exploradas por hora em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Fique atento, proteja a infância e seja um herói de verdade. Denuncie. Como nós deixamos bem claro que íamos ouvir a família, ouvimos e trouxemos a todos os senhores. E agora nós vamos a algumas considerações sobre este fato. Então vamos lá. Primeira, a FEG faz uma nota de repúdio. Faz uma nota de repúdio que ela nem apurou o fato. Lembra quando nós ligamos na FEG, a Marta atendeu? Ai, a ligação não está... Sabemos que isso não condiz com a realidade, que isso é uma mentira. E desligou o telefone. Tanto que nós nem procuramos mais retornar a ligação. Pergunta-se, cadê a sindicância da FEG? Vamos por partes. Cadê a sindicância da FEG? Por que que a FEG pede para alterar o nome da FEG? Uma escola que tem 9 inspetores de alunos. 9 inspetores de alunos. Pago com dinheiro público. Cargos comissionados. Vamos por aí. Cadê a sindicância? Aquela mesma sindicância que nós falamos do SAMAI, que até agora sumiu. Ninguém fez nada. Que eu falo que vai aparecer. Cadê essa sindicância? Primeira situação. Segunda situação. Por que que esse indivíduo, que ninguém havia falado o nome, por que que esse indivíduo que foi declarado possível suspeito já estava na delegacia com advogado e tudo mais, sendo que quem tinha tido conhecimento antes
eram os que participaram da reunião na Câmara e o prefeito municipal que foi comunicado direto pela família da vítima. E detalhe que nós temos que dizer e deixar bem claro, que o prefeito tomou conhecimento no dia 13 de setembro. 13 de setembro foi dada a mensagem para ele às 12h27 e ele respondeu com um áudio às 20h57. E nesse áudio ele fala que ele apaga a imagem. Ou seja, ele apaga uma prova que ele, como poder público, tinha obrigação de determinar uma apuração. Por que o prefeito não o fez? Já que é o chefe da FEG. A FEG é uma autarquia. Quem designa o chefe da FEG é o prefeito. Ele é autoridade sobre a FEG, sim. Cadê a apuração? A sindicância da FEG não foi instaurada. Não existe apuração nenhuma na FEG. Pior ainda, vereadores. 2 vereadores participaram de uma reunião com a família. 2 vereadores. Que apuração eles fizeram? São fiscais do executivo. O que fizeram? Nada. Uma que era delegada, que deveria saber tomar todas as providências, não fez nada. O outro vereador deitou em berço esplêndido, nada. Nós temos um prefeito que não fez nada e apagou a prova. E 2 vereadores que ouviram a família e não tomaram providência nenhuma. Nenhum requerimento determinando a apuração. Nem foram à escola buscar informações. Detalhe, a Polícia Civil fala para a família que pegaram o vídeo do pátio da escola e não viram nada e arquivaram o inquérito. Será que o suspeito, o indivíduo, ia praticar esse ato dentro do pátio da escola? Se a carta da criança já menciona uma sala de vídeo escura, que sala é essa? Que apuração fizeram? Nenhuma. Que diligência fizeram na escola? Com tantos subterfúgios, com tantas normas de reconstituição de crime, poderia ser feito com essa criança? Para ele mostrar qual a sala, onde que foi, o que fizeram? Nada. Nós oficiamos ao juiz da vara da infância e da juventude. O juiz está com tantos processos. Será que ele vai ter como analisar que não foi feita apuração nenhuma? Cadê a reconstituição dessa criança? O laudo médico, o relatório do médico do Hospital São Francisco, que menciona que tinha hiperemia e outros hematomas na região anal da criança. A primeira informação que o médico do IML menciona, que houve penetração de objetos, sim, na região anal da criança. A hora que pega o laudo não consta nada. Por quê? Por que não foi feita nenhuma coleta de material dessa criança? Por que não foi retirado fotos? Laudo tem que ter todo o subsídio. Porque é a família humilde? Porque são pobres? Porque são da periferia? Prefeito não tomou providências. Vou encaminhar para a Marta. Vereadores também não tomaram providências. Essa é a situação que está agora. Fique agora para vocês tirarem sua avaliação do que está acontecendo.
Não vou dizer boa noite, obrigado, porque não dá para se ter uma boa noite diante de tantos fatos omissivos por parte de poderes públicos municipais. Vamos encerrar esse jornal com um momento de silêncio. Mas um momento de silêncio de repulsa, de revolta e de ira. De inércia de prefeito e de vereadores que não tomaram providências. Que eles competem por força de lei. E a pergunta que nós fazemos, quando que vão instaurar uma sindicância dentro da FEG? Nós já temos crianças que já falam que odeiam a FEG, que quer tirar pedras na escola. Por quê? O que está acontecendo? O que tem lá dentro que essas crianças estão tendo essa repulsa? Pense nisso. E assim vamos encerrar o jornal de hoje. Até amanhã.